Mateus capítulo 9, versículo 9. Esse texto fala a respeito do chamado de Mateus, né? Também conhecido como Levi. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos, que eram os coletores de impostos a serviço dos romanos, né? Então chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu vim chamar justos, porque eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Pai, nos dá graça, Senhor meu Deus, para que a Tua palavra seja, Senhor meu Deus, entregue, Senhor, segundo o Teu Espírito, segundo o mover e o agir do Teu Espírito na vida desta igreja, daqueles que nos assistem, Senhor, pela internet, que a Tua palavra possa encontrar, Senhor, um coração aberto, um terreno fértil para produzir, Senhor, nesta noite. Porque, Senhor meu Deus, aquele que ouve a Tua palavra é como o servo sensato, Senhor, é como o homem sensato, Senhor meu Deus, que edifica a sua casa na rocha. Que hoje, Senhor, possamos estar edificando, Senhor meu Deus, a nossa vida nesse fundamento, Senhor meu Deus, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Amém e graças a Deus. Embora esse texto de Mateus, né, relata aí o chamado de Mateus, como eu disse, né, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, nesse mesmo texto vai aparecer Mateus como Levi, né? Isso é normal, estamos falando da mesma pessoa, Mateus e Levi. E embora este texto não esteja literalmente falando de humildade, eu escolhi esse texto, irmãos, porque nessa série de ministrações, né, eu quero tratar de algumas práticas e atitudes cotidianas e naturais que realmente revelam uma vida transformada. Porque, irmãos, nós precisamos parar de ser cristãos de carteirinha, crentes, né, apenas pela superfície. Está na hora de nós sermos um povo que realmente revela a glória de Deus, que realmente mostra o caráter de Deus. E nós precisamos muito, irmãos, porque nós estamos vendo que a fé de muitas pessoas estão começando a se estremecer. E muitas vezes por conta do quê? Por conta de muitas práticas e atitudes que eles estão vendo dentro do ambiente do povo de Deus. Nós vivemos um tempo atípico nesse imbróglio da política que de uma certa maneira encontrou uma forma de entrar no ambiente da igreja, né? Eu não sou contra se falar de política em igreja, não sou contra, irmãos. Eu não sou contra a questão de nós termos os nossos candidatos. Eu acho inclusive isso de uma extrema importância. O que não pode acontecer é esse tema se tornar maior do que a palavra, se tornar mais importante do que a palavra, e mais do que isso, se tornar mais importante do que os exercícios de fé que nós precisamos praticar através do ensinamento da palavra, como a paz que vimos no domingo passado, a disciplina que vimos também no domingo passado, né? Para que o coração de ninguém seja abarroado pela amargura, pela tristeza, pela ira, pelo ódio, pela raiva. Então a postura que nós temos que ter, ela é muito importante, né? Então nós precisamos, que eu quero muito que nessas ministrações vocês possam tirar para vocês, né,
práticas e atitudes cotidianas e que elas se transformem em naturais nas vidas de vocês, né? Porque assim então o Senhor será revelado. Eu poderia ter escolhido o texto, né, de João capítulo 13, né? Quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Ali está uma demonstração clara da importância da humildade como um ato. Ali nós vemos um ato de humildade que Jesus mostra e ensina aos seus discípulos, né? E ali da prática daquele ato de lavar os pés, né? Ali Jesus está dizendo para eles: vocês precisam entender que a humildade ela não funciona sozinha. Ela tem alguns elementos, né, que são plantados no coração do homem, mas que eles podem germinar ou não. É a palavra. Quando nós ouvimos a palavra do semeador, que Jesus nos conta, né, ele fala das sementes que caem no caminho e não vingam. Ele fala das sementes que caem em terrenos pedregosos e não vingam. Ele fala das sementes que caem à beira da estrada e os pássaros comem e não vingam. Então é muito importante que nós entendamos que qualquer ato de humildade ele se transforma em falsidade se ele não está municiado, se ele não está pautado por uma verdadeira visão bíblica do que por que você está fazendo isso. É muito importante. Por isso eu escolhi nesse texto que nós lemos agora. Então, mas nós precisamos entender que na vida não podemos ser uma pessoa na igreja e outra diferente na nossa vida social e secular. Esse é um tema que constantemente aparece nos nossos púlpitos, né? O crente de igreja e o crente que fora da igreja é outra coisa. O crente que quando está na igreja está pensando na igreja, quando está fora da igreja nem lembra que a igreja existe. Por isso não consegue manter uma vida de oração, por isso não consegue manter uma vida de fidelidade à palavra de Deus, por isso não consegue manter uma vida real e verdadeira como um verdadeiro cristão em muitas questões da sua vida, em muitas áreas da sua vida. Por quê? Porque ele acaba não entendendo que as práticas que a palavra de Deus coloca para nós como coisas que precisam ser naturais da nossa vida, elas precisam ser exercitadas, né? Muitos querem o espaço íntimo da comunhão com Deus, e esse é o nosso tema dessa série, né? Um chamado para uma vida de intimidade com Deus. O espaço íntimo da comunhão com Deus é reservado àqueles que estão buscando imitá-lo, que querem ser parecidos com Ele, no seu amor, na sua bondade e também na sua misericórdia. Tem só um problema aí. Muitas pessoas querem ser igual a Deus no seu poder, na sua glória, nos seus atributos grandiosos, mas isso, irmãos, isto é orgulho, isto é soberba, isso é pecado. E foi esse mesmo sentimento que derrubou Satanás do céu. Porque quando nós usurpamos ser igual a Deus de uma forma egoísta, de uma forma orgulhosa, então nós estamos, na verdade, tendo o mesmo sentimento que ofendeu a Deus através da ação de Satanás e provocou o pecado. Por isso nós precisamos entender que temos que ser parecido com Deus naqueles atributos que realmente fazem diferença. Eu ser mais rico, irmãos, faz diferença para algum de vocês? Eu ser mais bonito, já sou bonito, né? Mas eu ser mais bonito, faz diferença para algum de vocês? Para você, né? Por que, meu amor? Eu ser mais orgulhoso, irmãos, faz uma diferença para vocês? Não, não faz. Mas agora, eu ser bondoso, eu ser misericordioso, faz diferença ou não faz diferença? Eu posso alcançar a vida de vocês, sim ou não? Porque esses são os atributos que Deus quer que nós exercitemos. É por isso, irmãos, que o mundo está ganhando muito espaço na vida da igreja, porque eles estão conseguindo tirar o caráter de Deus e colocar o caráter do mundo. Foi certa feita, quando Jesus estava ensinando sobre as Escrituras, ele foi questionado por um escriba, que percebeu que os ensinamentos de Jesus eram diferenciados.
Os escribas eram aqueles responsáveis pela guarda da lei, dos livros, né? Da letra. Eles eram pessoas que tinham muito conhecimento, pois eles eram aqueles responsáveis por estarem ouvindo todo e qualquer movimento que acontecia, né, a respeito das escrituras, e eles eram aqueles que questionavam, né? Então esse escriba, uma vez ouvindo Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus. Isso está registrado lá em Marcos capítulo 12, no versículo 28. Marcos capítulo 12, versículo 28. Aproximou-se de Jesus um dos escribas que os ouvira discutir. E percebendo que eles haviam respondido bem, que Jesus havia respondido bem para os discípulos que estavam ali lhe questionando, né? Ele perguntou para Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Ao que Jesus lhe respondeu: o principal é: Shema Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor o nosso Deus é o único Deus. E Jesus continua dizendo: os mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças. Intencionalidade. Para amar a Deus precisa-se dessa intencionalidade, desta prática de realmente demonstrar, né, com toda a alma, com todo o coração, com todo entendimento e com todas as forças. Não adianta dizer que ama a Deus sem se esforçar por esse amor. Não sei como será a sua prova de amor essa semana para com Deus, esse ano de 2023 para com Deus, mas eu só espero que você consiga neste ano dar realmente uma prova de amor verdadeira ao Senhor. E o segundo é este, versículo 31, capítulo 12 de Marcos. E o segundo é este, continuou Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa tremenda. E ele continua dizendo: não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. É verdade que Ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que ele havia respondido com sabedoria, lhe disse: não estás longe do reino de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando nós temos esta compreensão de que nós precisamos fazer algo pelo mandamento maior, que é amar a Deus e amar o próximo, quando nós trabalhamos e agimos desta forma, nós começamos a ser identificados como aqueles que estão no reino de Deus, como aqueles que estão inseridos no reino de Deus. Irmão, nós precisamos ser identificados como participantes do reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. A terra geme, a terra clama pela manifestação dos filhos da luz. Mas para que isso aconteça, tem que haver intenção, tem que haver vontade, tem que haver determinação. É tão importante quando nós vemos pessoas tão determinadas nos seus projetos, nos seus planos, e quando de repente ela começa a traçar a sua trajetória, muitas vezes ela nem percebe que por causa dos seus planos ela está se isolando, ela está se separando da comunidade cristã, da família, da sociedade. Ela está entrando numa redoma. Doce ilusão, vai chegar lá na frente, vai ver todas as suas conquistas e vai ser tratado como aquela palavra de Jesus que disse: louco, tens tudo, mas não tens nada. Por isso não quero falar de humildade apenas como ações que de vez em quando elas acontecem em nossas vidas, como resultado de uma empolgação, de uma emoção ou de uma imposição, né?
Quantas vezes a gente quer fazer as pessoas terem atitudes de humildade, ou a gente muitas vezes age com uma emoção por conta de, eu não quero que essa mensagem provoque emoção em vocês, eu não quero que essa mensagem provoque uma empolgação em vocês, para que vocês possam viver essas causas que são inerentes daquele que pertence ao reino de Deus e que quer ser íntimo de Deus. Essas coisas precisam estar inculcadas na vossa mente, gravada no vosso coração, e precisa reger as vossas práticas de vida. Você precisa acordar com isso, você precisa pensar nisso. Pode ter certeza, quando você tiver essas coisas sendo tratadas com tanta responsabilidade na sua vida, haverá um soprar de Deus sobre vossa vida, de sabedoria, de força, de vigor, para que você possa vencer todos os obstáculos que virão. A humildade precisa ser uma forma de vida, uma característica presente na personalidade daquele que quer se aproximar de Deus. Essa é uma conduta que agrada a Deus. Viver consciente de que a graça de Deus é para todos. E o caminho, algumas coisas que fazem parte da característica de quem realmente está vivendo uma vida de humildade. Uma vida que realmente mostra que ele tem um coração segundo o coração de Deus, né? Então essa pessoa ela vive consciente de que a graça de Deus é para todos, independente da sua cor, da sua raça, da sua posição social, do seu time e até mesmo da sua religião, ou do seu gênero, ou do seu partido político. Essas coisas não podem reger a forma com a qual eu vou tratar, eu vou me relacionar com as pessoas. Deixa o que é de responsabilidade de Deus para Deus. Julgar é com Ele. Eu não tenho a chave do céu e nem do inferno. Quem tem é o Senhor. Eu não coloco ninguém no céu, eu não coloco ninguém no inferno, eu não sou o caminho, eu não sou a verdade, eu não sou a luz. Pela bondade e misericórdia dEle, eu sou simplesmente uma voz que clama, uma voz que mostra um caminho, mas Ele é. Por isso nós precisamos entender que a nossa atitude precisa, independente de qualquer coisa, precisa alcançar, precisa chegar. Tem tantas pessoas hoje, irmãos, tão preocupados com o que haverá de comer, de beber, de vestir, e não conseguem sair da redoma dos seus problemas pessoais. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e continuam dentro dos mesmos problemas. E você pergunta, o que tens dado para Deus? A religião não significa ligar o homem a uma instituição humana, mas sim evidenciar Deus e levar o pecador à sua presença. Pecadores do qual o maior de todos sou eu, disse Paulo. Nós precisamos entender essa posição, que nós precisamos evidenciar Deus através da nossa conduta de humildade. Paulo, no texto em que ele admoesta, né, a igreja de Jesus, né, para não aceitar o modo de viver do mundo, que é egoísta, superficial, vaidoso, né? Paulo no texto de Romanos capítulo 12, quando ele nos admoesta sobre isso, não vivam da maneira do mundo, né? Mas para entendermos, no mesmo texto, ele vai tentar nos fazer entender que nós somos todos participantes de um mesmo corpo espiritual, no qual pela graça fomos inseridos. Ele nos chama a uma
prática de humildade com sabedoria baseada na medida da fé. Eu estava lendo esse texto e eu achei tão interessante isso, porque o versículo 1 e 2 do capítulo 12 do livro de Romanos, Paulo faz esse chamado, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possas desfrutar e conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí do versículo 4 em diante, ele vai começar a falar a respeito de que nós somos um corpo, membros diferentes, vários membros dentro do mesmo corpo, com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, vivendo todos dentro de um mesmo sentimento, pois este corpo, o cabeça é Cristo. Então a forma de pensar, a forma de se conduzir tem que vir de Cristo. Mas olha o versículo 3. O versículo 3 me parece ser uma ligação, né, tanto para o chamado para uma mente transformada, como para a consciência de que somos um corpo. Ele diz assim no versículo 3 do capítulo 12, né, que tem como tema sacrifícios vivos. Olha que coisa tremenda. Versículo 3 diz assim, Romanos 12, versículo 3: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha que coisa tremenda. Ele diz, com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Conforme a fé vai crescendo, você vai compreendendo com que você tem que se alinhar, o que você pode se alinhar e com o que você não pode se alinhar, com o que você pode parecer e com o que você não pode parecer. A transformação que Ele quer da mente é para que nós possamos entender que nós estamos recebendo de Deus, que Deus está nos dando, e nós precisamos, com tudo que Deus está nos dando, nos submeter a uma vida dentro de um ambiente espiritual, que é o corpo de Cristo. E isso exige humildade, porque Ele diz que nós precisamos ter equilíbrio, precisamos ter uma autoconsciência de nós mesmos, porque nós precisamos todos os dias ter esta consciência de que nós somos tão pecadores como qualquer um, e nós precisamos tratar isso. E na medida que a nossa fé cresce, ela vai revelando o nosso caráter. Não tem caráter parecido com Deus sem uma fé madura. E não existe uma fé madura sem a palavra de Deus. Pegando o gancho aqui, abrindo parênteses, né, Alan? Quarta-feira começaremos novamente a nossa escola bíblica semanal, às 20 horas. Nós vamos retomar. Às 19h30. Isso aí. A partir de quarta-feira, às 19h30. Iremos retomar aqui a nossa escola bíblica semanal. Irmãos, são coisas que nós não podemos abrir mão. Como pastor de uma igreja, eu não posso abrir mão de fazer a igreja caminhar numa direção de conhecer as Escrituras, de crescer na palavra e de crescer na comunhão. Porque na medida que a nossa fé vai crescendo, essas questões, essas práticas de caráter, de personalidade de Deus vão se revelando na nossa vida. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Nós estamos diante de um grande desafio. Ajudar famílias que estão perdendo tudo por causa das enchentes. Vai ser um esforço, vai ser uma dedicação. Mas, meu irmão, isto faz parte de uma conduta de um verdadeiro cristão, mas isso não acrescenta a sua fé. O que acrescenta a sua fé é observar segundo a palavra de Deus e viver segundo ela. Do que fala a sua fé? Como vive a fé que está sendo gerada em seu coração conforme você caminha nessa vida? Eu lembrei quando eu escrevi essas duas frases, Porque do que está falando a sua fé? De tudo que você está recebendo. Há quantos anos você é crente? Há quantos anos você está na igreja? Hoje, do que a sua fé está falando? Como é que a sua fé se revela? E eu me lembrei de um texto que quando
Eu estava ali lendo esse texto, irmãos, meus olhos se enchiam de lágrimas, meu coração, pelo que Deus me mostrou ali, né? Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 8, no versículo 5, Jesus está caminhando, né? Está ali fazendo o seu dia a dia ali do seu ministério, e de repente um centurião romano chega até ele e fala com ele, né? E fala: mestre, né? Meu servo está em casa, né? Ele está muito mal, muito doente, e eu queria lhe pedir que você, né, o abençoasse, o curasse, né? E então Jesus olha para aquele centurião e fala: vamos à sua casa. E o centurião prontamente diz: não, eu não sou digno de que você vá à minha casa, de que você entre à minha casa. Eu sou um homem de autoridade, e eu sei que o Senhor é homem de autoridade. Então, se o Senhor der apenas uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. Resumo da história: quando Jesus termina, que ele fala para aquele homem: você vai receber a bênção que você veio buscar, porque você teve fé. Mas eu fiquei intrigado, porque, né, eu fiquei, como é que teve fé se aquele homem ouviu falar de Jesus? Nós não sabemos a dimensão da fé daquele homem para Jesus falar, mas aquela atitude daquele homem revelou humildade, pois ele diz que ele era um homem de autoridade, mas ele estava ali diante de Jesus por causa do seu servo. Ele estava ali diante de Jesus por causa daquele serviçal da sua casa, e ele foi até Jesus para que Jesus pudesse, ele foi interceder pelo serviçal da sua casa. Essa é uma atitude de humildade que fez com que Jesus ficasse admirado. Jesus diz: eu nunca vi em Israel um homem com tamanha fé. Ele não estava falando da fé que ele acreditava no poder de Jesus, embora ele sabia do poder de autoridade de Jesus, mas ele estava ali por causa da atitude que aquele homem estava tendo, de estar ali sendo um intercessor pelo seu servo. Jesus enxergava as necessidades ao seu redor e agia com amor segundo o propósito de Deus com a sua vida. Jesus age porque Deus tem um propósito na sua vida, com a sua vida, e Ele faz tudo segundo a vontade de Deus. E aí, quando Ele é questionado pelos fariseus, quando Ele está na casa do publicano, na casa do pecador, uma atitude totalmente agressiva à cultura judaica, uma atitude totalmente desafiadora para aquela sociedade, e Jesus olha para eles e diz: olha, eu estou com eles porque eles estão doentes, e são os doentes que precisam de médico. Aí Jesus fala: é por isso que eu vou ali, é por isso que eu estou ali. Sabe, irmãos, essa contramão da razão humana, da ação, do grandioso amor de Jesus Cristo, é que revela o quanto nós realmente estamos ligados à causa de Deus, quanto realmente nós estamos conectados, quanto realmente nós estamos formados no nosso caráter e na nossa personalidade com relação ao propósito de Deus. O humilde reconhece que não é melhor que ninguém e que todos merecem o amor e a atenção de Deus. Quem é humilde reconhece que a sua vida depende de Deus. É um ponto de humildade, saber que a sua vida depende de Deus. E tudo o que você faz, todos os seus talentos, todos os seus sucessos, vêm de Deus. O humilde reconhece que sem Deus nada é. Mas aqui nós não estamos falando de uma humildade só de palavras, porque a palavra de Deus também nos chama a atenção de que existe algumas coisas dentro do relacionamento com Deus que não pode ser de boca para fora. Não pode. Tem algumas coisas no relacionamento com Deus que você tem que mostrar na prática, que Deus vai requerer de você uma demonstração daquilo que você está falando. O orgulho
afasta Deus, mas a humildade aproxima Deus. Há muitos textos bíblicos que eu vou citar, né? Mas eles são pertinentes para nos manter alerta sobre a importância da prática da humildade na vida de um cristão. E eu quero ler alguns textos com vocês. Mas entendam, esses textos eles são verdadeiros alertas para que você entenda a importância da humildade aos olhos de Deus. Mas no final eu quero terminar lendo um texto com vocês que mostra o quanto é muito importante que você entenda o que é uma conduta de humildade diante de Deus. Provérbios 15, 33. Afiado aí, tá? Pessoal aí do multimídia que está comigo aí. Vamos ver se a gente consegue caminhar junto, tá? Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Olha que coisa tremenda. A humildade antecede a honra. Quando nós agimos com humildade, né, o Senhor está olhando isso. E a honra vem do Senhor. Mateus capítulo 5 e versículo 5. As bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 e versículo 5, Jesus ensinando aos seus discípulos e aos seus seguidores, a igreja, Jesus ensinando a igreja: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. De quem é a terra? Pertence a Satanás? Não. Pertence aos orgulhosos? Não. Pertence aos grandes desta terra? Não. A terra pertence àquele a quem Deus irá dar, e Deus escolhe os humildes. Provérbios capítulo 22, versículo 4. A recompensa da humildade, do temor ao Senhor, são riquezas, a honra e a vida. Aleluia. A humildade tem bênção da parte de Deus. E aqui eu não estou falando de atos de humildade, irmãos. Aqui eu estou falando de uma vida de humildade real e verdadeira. Efésios 4, capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Aqui está uma prática que a igreja precisa fazer. Está que nem aquela pessoa que quer ganhar massa muscular e quer perder peso na academia, irmãos. Tem que ser fiel. Tem que ir lá todo dia lá e fazer. E aqui está uma prática que a igreja está precisando se exercitar. Muito. Muito. Sermos dóceis, pacientes uns com os outros, suportando-nos uns aos outros em amor, sabendo, como nós vimos lá, né, no texto de Romanos 12, nós somos diferentes, nós atuamos em áreas diferentes, temos projetos da parte de Deus diferentes, temos visões e perspectivas diferentes, desde que cada um dos planos, cada um dos projetos, cada uma das ações de cada um de vocês não esteja entrando no âmbito do pecado, ferindo a Deus. Irmãos, nós temos que aprender a comungar, a conviver uns com os outros. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Ah, guri. Eita, guri, que vai dar bom. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui tem alguns elementos, né? Compaixão, bondade e humildade são sentimentos que estão realmente no âmbito da prática humana. Mas mansidão e paciência já é dom do Espírito. Já faz parte da lista de dons do Espírito. E nós vamos tratar isso. No último encontro nosso, nós vamos tratar da importância de se ter os dons do Espírito para que realmente a igreja possa ser íntima de Deus.
Mas aqui ele diz, olha, como povo amado, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E na voz do profeta Sofonias, um chamado de Deus, Sofonias capítulo 2, versículo 3, um chamado de Deus para o seu povo, um alerta de Deus para o seu povo, né, que serve para nós. Ele diz, busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Deus ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Olha que coisa tremenda. Andar nesse caminho da humildade, de buscar a humildade. Vocês perceberam que nenhum desses textos, embora todos eles falem a respeito da conduta que nós devemos ter para sermos realmente humildes, para mostrarmos este caráter de humildade, né? Mas eles não nos dão regras de atitudes e de práticas que nós temos que fazer. Por exemplo, vou ter o hábito de ser dócil, vou comprar uma lembrancinha para todo mundo. Vou fazer alguma coisa. Não é isso. Porque as coisas têm que ser naturais no seu coração. Você precisa viver isso dentro de um ambiente de naturalidade. Mas para encerrar, eu quero ler com vocês o texto que Tiago deu o título como a submissão a Deus. Porque não existe uma pessoa que possa dizer eu sou humilde dentro do caráter de Deus, dentro da personalidade de Deus, se você não está em submissão a Deus. Se você não está de acordo com a vontade de Deus. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, do versículo 1 em diante. Esse texto é fantástico, irmãos. E o nosso irmão, se quiser subir aqui para me ajudar para o encerramento. Tiago capítulo 4. Esse texto, irmãos, ele nos dá um sacode, né? E nos chama a uma reflexão de tudo que nós estamos vendo. E ele nos fala de como é que nós precisamos começar a viver nos dias de hoje. Quando estava lendo esse texto, eu li ele umas 3 ou 4 vezes. Ele veio ao meu coração o seguinte sentimento: como a palavra de Deus é atualizada, como a palavra de Deus é contemporânea, como a palavra de Deus é para esse tempo. Porque ele vem de encontro para revelar um pouco da sociedade que nós estamos vendo aí hoje. Inclusive da sociedade cristã. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito, aqui em letra maiúscula, Espírito de Deus, que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A ação de Deus
caminho do ambiente da intimidade com Deus passa por essa conduta. O caminho da intimidade com Deus passa por esta conduta de nós termos uma autoconsciência do que precisamos melhorar todos os dias. E o que é interessante, que esse aprendizado você vai vivenciá-lo na vida do seu irmão, na vida da sua família, na vida do seu colega de trabalho. Nós precisamos entender que o que nos movimenta muitas vezes é estarmos em um ambiente de empáfia, de orgulho, de altivez. São justamente as causas que nós demos muito valores a elas, mas são causas efêmeras e passageiras que não têm valor nenhum. E é justamente quando nós pagamos esse preço de valorizarmos as coisas que aos olhos de Deus não têm valor, é que o inimigo nos alcança. E ele gera em nosso coração, porque ele faz isso desde o início de todas as coisas. Lançar dardos, lançar ideias, desafiar Deus no conceito da nossa razão. Todos os dias ele faz isso. Tem pessoas que têm medo do diabo na sua condição, vamos dizer assim, mística, de aparecer, que o diabo vai aparecer, que o diabo vai mandar uns capeta para me pegar. Tema o diabo quando ele acha uma brecha e começa a trabalhar no seu coração, porque aí você se transformou no maior inimigo que você pode ter, você mesmo. E Deus começa a ser descaracterizado na sua vida. E aí não adianta sacrifícios, como nós vimos no primeiro texto. Sacrifícios eu não quero, holocaustos eu não quero. Eu quero um coração quebrantado, contrito, que se pareça comigo, que tratará o teu irmão como eu trataria, com honra, com justiça, com humildade. Que Deus nos dê graça, que nós possamos encontrar este caminho que realmente comece a revelar mais de Deus em nós. Sabe aquele hino? Mas você pode cantar comigo? Não precisa subir ninguém não. Sentado mesmo. O desejo da minha alma é chegar ao quarto encontro que vai culminar justamente com a nossa Santa Ceia setorial. É chegar no quarto encontro e que você possa começar a enxergar, a se olhar no espelho espiritual da sua vida, e você possa começar a se enxergar como um homem e uma mulher com novas práticas, com novas atitudes, com relação a você e ao mundo, a você e aos seus irmãos. Mas quando nós tratarmos de dons espirituais, oh aleluia, nós vamos estar falando de como é que nós nos achegamos na presença íntima de Deus e como Ele nos enxerga. Que nós possamos deixar a palavra ir tratando as coisas que precisam ser mudadas, porque entra ano, sai ano e certas práticas continuam sendo notadas em nós. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos,
porque você pode talvez chegar hoje aqui e dizer: eu faço certas coisas porque eu sou preso por um vício, porque eu sou acostumado a fazer, porque é um hábito que eu trago, porque é uma característica que eu venho no meu DNA, porque isso é uma questão espiritual. Mas nessa noite eu quero te dizer: oh, aleluias, não há nada que não possa ser quebrado pelo caráter, pela personalidade, pelo mover de Deus na sua vida. Porque se Deus conseguisse construir no seu coração, se edificar no seu coração através da sua palavra, o inimigo não poderá esconder as mentiras dele nas ilusões dessa vida, mas você terá os seus olhos abertos. Aleluia.